Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade e o tema da nossa revisão da aula de Logística Internacional e Economia. Dentro da economia, a gente pode falar do mercado mundial, né? E toda economia sempre fala do mercado mundial, da globalização, né? Não tem como a gente falar da globalização, que é um processo econômico capitalista mundializado. Não tem como a gente falar, ó, o mercado é somente nacional, né, para um comércio exterior. Isso é inviável, né? O mundo inteiro produz, o mundo inteiro importa, o mundo inteiro exporta, né? Mas para esse processo econômico capitalista mundializado, né, a gente tem que ver algumas questões, né? A questão da economia, é questão de território, é questão das populações. Sabemos que cada país tem uma economia diferente, né? Por que tem uma economia diferente? Porque é questão de valor econômico, quantidade de produto importado, bruto, né? A gente tem algumas particularidades. Território. Por que de território? Porque cada país ela tem um território maior para produzir, por exemplo, grãos, milho, soja, o açúcar não, cana de açúcar, né? Produzir, ter um leque maior para a produção agrícola, que é a maior parte produtiva, e outra é a maior parte industrializada, né? Que visa a questão do PIB. E da população. Será que a população é preparada para trabalhar nesse território, onde que ou é um território chamamos de mercado primário, né, que é a agricultura, ou para a indústria, né? Vai depender muito da população e a demanda que a população vai ter de determinado produto, né, que a gente, comércio exterior, a gente vem falar da demanda e da oferta, não é isso, né? Para produzir, para vender, tem que ter uma demanda e uma oferta. O mercado mundial não é diferente. Então, a gente fala de uma globalização, de uma mundialização do mundo inteiro. Existem países que apenas faz importação, né? Países pequenos que não tem como produzir dentro do próprio país, ela faz muita importação. Outras não. Outras, o país ser pequeno, ela faz muita exportação. Ela faz ao contrário. Então, por isso que o mercado mundial é globalizado hoje. A interligação é muito fácil hoje, né? Relações internacionais, né? A gente tem uma relação internacional, que é o estudo sistemático das relações políticas, econômicas e sociais entre diferentes países, cujos reflexos transcendam as fronteiras de um Estado. Entre os atores internacionais destacam-se, né? Que a gente vai falar no próximo slide aí, né? Então, a gente tem um estudo sistemático dessas relações política e econômica. Cada país vai ter uma relação política, cada país vai ter uma relação econômica e social, né? Hoje, né, se a gente for ver para o Brasil, a gente está vivendo um momento muito, digamos, criterioso, né? Um momento de crise, né? Que hoje a gente não consegue ter uma relação política legal, a gente não consegue ter uma relação econômica legal, a gente não consegue ter uma relação social legal. Então, hoje a coisa está um pouco complicada. Não só no Brasil, como em outros países, né? Mas muitos países estão sabendo sobressair essa situação de crise, né? Então, algumas outras a gente pode ter particularidades mais para frente. Talvez os Estados Unidos pode ter um prejuízo financeiro e econômico muito grande. Talvez a China pode ter uma questão financeira e econômica também enorme, né? Porque hoje, falando da China economicamente, a China é uma das melhores, pensando em economia, uma das melhores pontos de vista de todos os restantes dos países, né? De todos os outros lugares do mundo. Então, a gente fala das relações, né, do Estado e das empresas transnacionais.
O Estado ou país de sistema internacional, nação politicamente organizada composta de governo, povos e território. Todo país tem o governo e o território. Né? Empresas transnacionais, elas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através de instalações de filiais, ultrapassando os limites territoriais da sua nação para atuar no mercado exterior. Então, elas são transnacional, né? Ela sai fora do mercado nacional. Eu tenho uma empresa no Brasil, eu quero montar uma em Portugal. Ela vai se tornar uma empresa transnacional. Lógico que para que uma empresa aqui no Brasil ela tem que ter uma diferença econômica, né? Um aspecto econômico, um aspecto político diferente que tem em Portugal. Eu tenho que me adequar dentro das questões política e econômica de Portugal. Relações internacionais, a gente fala da organização internacional, que é a ONU, né, a Mercosul, peraí que eu passei, que é a ONU, que é a Mercosul, né? São algumas relações que são associadas voluntárias, dotadas de regulamentos de órgãos de direções próprias, para atingir o próprio comum, né? O objetivo comum do membro constituinte, que é o mercado exterior. Não tem como falar de relações internacionais. Organizações não governamentais, que são as ONGs, né? Grupos social organizados sem fins lucrativos por ações solidárias, né? Como a SOS Mata Atlântica, o Instituto Eto, a Brink, o Greenpeace. Né? Então, são alguns modelos que a gente pode direcionar, né? Alguns exemplos, a Unicef é uma organização não governamentais, tá? E outros que tem no decorrer do mundo para cada país. Política externa. Né? A política externa é um conjunto de objetivo político que um Estado deseja alcançar nas suas relações com os demais países do mundo. Princípios da não intervenção, né? Intervenção de produtos, né? Proibir a entrada de um produto ou de outro, sair para outros países. Autodeterminação dos povos, vai determinar a necessidade da população para que um produto entre no meu país. Cooperação internacional, solução pacífica de conflito. Existe uma cooperação internacional onde que talvez um país ou outro entre em conflito na questão de política externa. A gente pegar um exemplo claro hoje que acontece é os Estados Unidos com a China. Os Estados Unidos também é um grande produtor de aço. Só que eles compram muito da China por ser mais barato. Só que eles estão começando a ter uma briga de política externa. Né? Antes da pandemia, a briga estava muito grande. Agora, no decorrer pós, provavelmente a coisa vai aumentar. Para a política externa, existe o Ministério das Relações Exteriores, tá? E quem faz parte do Ministério atual, do Ministério das Relações do Exterior no Brasil. Hoje é o Marco Jorge Lima. Tá? Ele é responsável para a negociação dessa questão da política externa do Brasil com outros países. Acordo internacional, né? São feitos alguns acordos para que o produto entre em um determinado país, né? Que se faça importação e exportação com mais facilidade. Alguns países têm isenção de tarifa da alfândega, né? União econômica, desburocratização das trocas comerciais, ampliação do acesso ao mercado externo, benefício à sociedade como um todo, aumento da diversidade, tá? De produtos ofertados, aumento de concorrência, redução de preços e margem de preferência. Então, desculpa, pessoal, é feito algum desconto, tá? Feito alguns grupos, algumas associações para que isso aconteça, esse tipo de relação. Acordo internacional, né, que são feitos por margem de preferência, como percentuais de redução sobre o imposto de importação vigente no país otorgante. Né? Todo país ele tem uma
taxa de imposto de importação, cada um é equivalente. Tá? O Brasil tem o seu, a Argentina, o Paraguai, os Estados Unidos, a China, e em todos os países da Europa, cada um tem o seu imposto de importação. Melhor condição de acesso ao mercado, preços mais competitivos, maiores margens de lucro, maior estímulo de aumento de capacidade industrial. Só que isso vai depender de país para país para ter maior competitividade, né? E maior margem de lucro e esse estímulo de capacidade industrial, né? Sabemos que hoje nenhum país consegue concorrer com a China, com os produtos chineses, né? E você consegue comprar produtos bem mais baratos do que dentro do próprio país. São algumas barreiras comerciais, né? Dentro do acordo internacional existe uma barreira comerciais, leis, regulamento, política, medida ou prática do governo que impõe restrições de comércio exterior. Então, cada país vai ter sua lei, vai ter seu regulamento, que a gente chama de barreira comercial. E também tem as barreiras tarifárias, né? Tem as tarifas de importação de taxas diversas, que dentro delas tem um imposto de importação, o imposto de produto industrializado, que é o IPI, o adicional de frete para a renovação da marinha mercante, que é o frete quando se faz a importação ou exportação, como a maioria dos produtos que chegam no Brasil, por exemplo, ele é através da modal marítima, né, pelos navios, existe um imposto a ser pago, né? Então, existe uma porcentagem no valor daquela mercadoria ou no valor total da mercadoria. Tá? E o imposto de ICMS, quando chega no Brasil, ele vai circular de estado para estado, né? Um exemplo, chega pelo Porto de Santos e vai ter que ir para Minas Gerais. Tem que ter um imposto de mercadoria de circulação. E nos outros países tem as particularidades do imposto dele. Tá? Então, nos acordos internacional, a gente tem que ver bem, né? Quando a gente faz parte de um departamento de comércio exterior, a gente tem que estudar muito bem isso daí. Ou mesmo para a vida particular, a gente tem que pensar muito bem antes de comprar. Sabemos que se a gente comprar um determinado produto vindo de outros países, talvez é mais barato do que comprar aqui dentro do próprio Brasil, né? Falando em termos no mercado brasileiro, né? Porque o mercado brasileiro, infelizmente, ele tem muitos impostos. A gente tem em torno de mais ou menos de 40 a 50 impostos pagos no Brasil, né? Em determinados mercadoria, em determinados segmentos, tá? Então, essa é a conclusão da nossa aula, né? Da nossa aula de revisão. A próxima aula a gente vai falar mais sobre os conteúdos novos, ok? Um bom estudo, tá? Uma boa aula